Vem cá, porque a gente só vai fazer um alerta, principalmente, né? Tem casos aí de golpes envolvendo IA também. E a psicóloga, a Monique Nogueira, está aqui com a gente para ajudar nesse bate-papo. Obrigada, Monique, pela sua presença. Boa tarde. O doutor Rafael Vasconcelos, que ele é advogado, ele que sabe como é que essas quadrilhas também estão agindo, vai fazer esse alerta. Obrigada também pela sua presença, doutor. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, obrigado. E escuta só, o Antônio Augusto caiu num golpe desse. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Caí sim, caí num golpe desse e fiquei muito aborrecido, porque eu estava até na correria ao meio-dia, mais ou menos, minha esposa fazendo comida, tendo de sair, e recebi um WhatsApp do meu filho, com a foto do meu filho, tudo certinho. Eles clonaram o WhatsApp do meu filho, já com as conversas, como eu sempre conversei com meu filho, pedindo: pai, paga esse boleto para mim, porque eu tentei pagar, só que tentei 3 vezes, bloqueou a minha conta. Eu falei: filho, mas eu não tenho isso na conta. Dá para você pagar a metade, que eu vou dividir, mais tarde eu pago a outra metade. E aí eu falei: dá. Aí ele mandou outro boleto para mim, fui no Binance Fácil, paguei. E falei: filho, já paguei o boleto. Ele falou: que boleto, pai? Não te pedi nada. Aí eu estava falando com meu filho mesmo. Entende? Mas, para mim, eu estava falando com meu filho. Pois, Roberto, depois eu fui da instituição. Até a linguagem deles, a forma de vocês conversarem. A linguagem, exatamente. Meu velho, que meu filho chama sempre assim, meu velho, faz a gentileza de pagar isso aí para mim, que mais tarde eu te reembolso. Falei: tá, filho, vou pagar sim. Entende? Eu iria pagar 2.000, mas como eu não tinha na conta, eu paguei 1.000, tá? E depois que eu paguei, a dona da instituição onde eu paguei, ela me ligou e falou: ó, tá vindo mais boletos, eu estou pedindo para as pessoas não pagarem. Tinha boletos de 200 mil, 150 mil, 30 mil, entende? Aí depois eu fui na instituição reclamar, o dono daquela conta do boleto, que eu não vou citar o nome do banco. O que aconteceu? O gerente me informou o seguinte: não podemos fazer nada porque a conta é legítima. Vamos fazer o seguinte, o doutor Rafael vai explicar para a gente como proceder depois. Será que tem como ter esse dinheiro de volta? Olha, Roberta, eu fui 2 instituições e perdi mesmo. O gerente falou: você não vai conseguir, não tem jeito mais. Será? Já o doutor Rafael vai explicar para a gente, mas antes de falar sobre isso, se tem como conseguir o dinheiro de volta, doutor, a gente só agora a gente exibiu 3 reportagens. O caso do Antônio também, 4 casos, né? 4 situações, fora as pessoas que ainda vão chegar mensagens aqui para a gente, que eu sei que vão muitas. É uma época, é um prato cheio para os bandidos, para os golpistas agirem, né, doutor? Infelizmente, a gente está numa era da atualização da internet e da inteligência artificial. E aí a inteligência artificial, ela vem para elucidar, para auxiliar, para poder evoluir muitas coisas na sociedade, mundial inclusive. Mas ao mesmo tempo, os golpistas, os estelionatários, eles vão se utilizar dessas ferramentas de forma errada para poder praticar esses golpes e automaticamente trazer mais formas de ludibriar as pessoas, invadindo computadores, invadindo o WhatsApp, invadindo mecanismos eletrônicos, para que com esse roteiro de conversas, de diálogos, tal qual o Antônio disse, a própria forma de diálogo do filho dele possa ser utilizado na aplicação de golpes. E aí é muito importante que as pessoas estejam mais espertas com relação a não confiar exclusivamente no que se lê ou no que se vê, porque hoje a gente já sabe que clones virtuais podem ser gerados por inteligência artificial e esse clone poderia ter sido, por exemplo, um clone do filho dele, que não apenas numa fotografia, mas em um vídeo com a voz parecida com o filho dele, poderia ter sido utilizado para aplicar esses golpes. A gente conseguiria identificar que, de fato, se trata de IA, que tem ali uma tecnologia? Dá para perceber a diferença, doutor? Infelizmente, a percepção ela é mínima nessas hipóteses. Só quem é especialista, Só né? um grande especialista consegue identificar isso, porque, de certa forma, quando a inteligência artificial ela é bem elaborada, é muito fácil de, inclusive, a voz, gíria, até tiques da pessoa, forma de falar, isso pode ser copiado por um clone gerado por inteligência artificial. É muito importante a gente se blindar de certas formas, de não clicar em qualquer link, de não acessar qualquer
mensagem que é enviada para a gente, porque muitas vezes essa mensagem que é recebida, ela pode vir com um cavalo de Troia, que é aquele mecanismo em que a pessoa invade um sistema eletrônico que nós temos, um celular ou um computador, e isso é uma porta de facilidade para os estelionatários praticarem esses golpes, que provavelmente, pelo que eu vejo, é o que foi aplicado sobre o Antônio. E cabe, sim, responsabilização das instituições financeiras, se não for comprovada culpa exclusiva da vítima. E aí, nessa hipótese, por ser algo mais subjetivo, deve ser procurado um especialista para poder analisar o critério, analisar os riscos e o entendimento do judiciário acerca do caso. Olha, já chegaram perguntas, comentários aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Albertinho. Eu também caí no golpe do Pix. Perdi 3 mil reais em julho. Foi igual o caso do Antônio, que está aqui com a gente. Outro relato, meu tio caiu no mesmo golpe, ele recebeu uma mensagem da minha tia, né, a irmã dele, pedindo para pagar um boleto de R$ 2.800, igual também o caso do Antônio, que está aqui, ó, e acabou pagando. Acho que eles escolhem pessoas de mais idade, né, que são mais suscetíveis, pois essa minha tia nunca na vida nunca pediria dinheiro emprestado para o meu tio. Esse é o comentário da Gabriela, de Morada de Laranjeiras. Tem outro comentário. Boa tarde. O banco não identifica um boleto falso? Daqui a pouquinho o doutor Rafael vai explicar para a gente. Olha, Roberta, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. Clonaram o zap da minha irmã, pedindo para ela pagar uma conta que ela estava comprando no celular. E foi a mesma coisa. A minha mãe mandou meu sobrinho depositar esse valor de R$ 1.500. Mais um comentário que chegou para a gente. Eu só não caí por causa de uma palavra que o golpista usou. Ele se passava por minha filha, me chamou de senhora. Ai, minha filha nunca me chamaria de senhora, né? Então eu liguei para ela e aí ela se identificou: mãe, olha, não estou fazendo nada disso não, estou te pedindo dinheiro não. Agora, Monique, presta atenção. O Antônio disse assim, que ele ficou muito aborrecido, né? O quanto que isso, de fato, pode mexer com o emocional, principalmente dessas vítimas que eles buscam, né? Que são pessoas que talvez tenham menos familiaridade com a tecnologia. O impacto, ele é gigante e muitas vezes vai prolongar durante anos aí, né? Então é muito importante que essa pessoa ela busque auxílio, porque eu atendo no consultório inúmeras pessoas que chegam com essas demandas e muitas vezes anos depois que elas comunicam e falam sobre esse trauma, porque já é instalado um trauma ali, a partir do momento que ela não comunica, ela não verbaliza por vergonha. E isso é muito comum, né? De ter vergonha por esse acontecimento. E aí é o lugar, né? E parabéns a vocês por trazer um tema tão necessário de utilidade pública, porque como é importante falarmos disso hoje, né? Hoje em dia, principalmente nesse mês que é tão suscetível a golpes aí, né? Então... E por que eles têm esse interesse em pessoas que tenham mais idade, né? A gente vê muitos relatos, igual a reportagem que a gente acompanhou, que a gente exibiu, de uma senhora de 75 anos, Sim. né? Então, eles utilizam, né, vários recursos aí dentro da psicologia, inclusive a forma, né, a tecnologia a seu favor, porque os idosos eles não têm tanto contato com a tecnologia, eles não estão tão atualizados, né, sobre os golpes, sobre o que está, né, cada vez mais surgindo, né, de novidades de golpes cada vez mais complexos. A gente não consegue acompanhar, quem dirá eles. Exato. Né? Então, eles buscam, né, perfis de pessoas mais vulneráveis. Então, os idosos, né, são esses perfis, assim, com certeza são os que eles mais focam, o que nós vemos, né, mais dos golpes aí, das pessoas caindo nos golpes. Então, fica até um alerta, né, para todos os familiares, para todas as pessoas que têm algum idoso, né, que conheçam amigos, né, para se criar, assim, uma rede de apoio. Porque muitas vezes eles ficam sozinhos e vulneráveis, não têm, às vezes, contato com a questão do seu extrato bancário, vão descobrir o golpe, que às vezes está sendo cobrado ali mensalmente, uma conta, um plano, aposentadoria, que muitas vezes é feito um empréstimo consignado, outro golpe, né, que é muito usado também. Então, fica esse alerta para que as pessoas elas possam cuidar dos seus idosos, né, e olhar também, auxiliar no financeiro disso. Você disse, né, sobre essa vergonha de, às vezes, até mesmo contar, desabafar para alguém da família. Gente, eu caí num golpe, acabei de perder R$ 1.500, acabei de perder R$ 1.000. Qual foi a reação da sua família quando você contou? Houve julgamento? Roberta, houve sim. Como é que você, um cara inteligente desse, cair numa dessa,
Até meu próprio filho falou, pai, você cair numa dessa, a minha vizinha ao lado falou, Augusto, você é um cara inteligente, cair numa dessa. No outro dia, ela também caiu. Entendeu? E eu falei, ué, você é inteligente pra caramba, você também caiu. Entende? Passaram, clonaram o WhatsApp da outra vizinha, pedindo a minha vizinha para passar R$650. Ela passou o Pix na hora e depois ela me falou, caí também, Augusto. Entende? Então estava uma pandemia aquele dia, de todo mundo tomar esse golpe. Entende? Doutor Rafael, e aí, a pergunta que a gente tinha deixado no ar, tem como recuperar esse dinheiro? Por exemplo, no caso do Antônio, teria como? Não, geralmente não é fácil, né, Roberta? Quando as quadrilhas são muito especializadas, eles se utilizam de pessoas que são vítimas para a movimentação do dinheiro e para que esse dinheiro suma no mercado financeiro. Como é que seria isso? Então, como o Augusto foi vítima, esse dinheiro dele foi pago, foi para uma conta, por exemplo, de uma pessoa legítima que teve a conta, a título de exemplo, invadida por um outro golpista. E aí eles pegam, colocam nessa outra vítima esse dinheiro e vão transferindo entre diversas vítimas aquele dinheiro dentro do mercado financeiro e utilizando CPF de pessoas legítimas para aplicar aqueles golpes financeiros. Ao passo que as instituições financeiras, elas têm responsabilidade pela natureza da operação de diligenciar transações atípicas nos pagamentos efetivados. Então, eventualmente, se ele tivesse efetivado esse pagamento pela conta bancária dele e não ido até uma agência bancária para pagar, provavelmente, por segurança, as instituições já bloqueiam o pagamento de um boleto que tem indícios de ser fraudulento. Mas, quando a gente vai até uma instituição financeira e paga na boca do caixa, a instituição financeira, de certa forma, utiliza isso como uma forma de defesa que ela não poderia blindar de saber se aquela transação era atípica ou não. Então, isso pode ser um objeto de defesa das instituições em alguns casos. Mas, se isso for pago diretamente pela conta bancária, for uma transação atípica, fugindo, obviamente, daquela rotina de pagamentos, né, que o Augusto ou que a pessoa faça, a instituição financeira pode ser responsabilizada. Até isso deixa rastros digitais, né? Tem como saber até onde esse dinheiro chegou? Existe, e existem aqueles casos em que a pessoa paga erroneamente, e aí fala assim, ó, eu paguei um Pix aqui errado, ela pode indicar para a instituição financeira, dentro do prazo previsto na lei, para aquele dinheiro ser devolvido. Aí vai ter que ser analisado quais foram as hipóteses de golpe. Existem pessoas que caem no golpe com a oferta falsa de emprego no exterior, por exemplo, em que a pessoa vai investindo dinheiro, você tem que fazer uma capacitação, a pessoa vai depositando dinheiro, vai investindo, e aquilo ali vai trazendo uma falsa percepção de que a pessoa está pagando alguma coisa idônea, porque os documentos apresentados são tão perfeitos, a empresa efetivamente existe, eles se utilizam de argumentos tão convincentes que a pessoa acaba caindo na armadilha. Então, é muito fácil para um terceiro julgar, tal qual, né, o vizinho do senhor Augusto colocou, porque isso, eles são perfeitos na elaboração do crime, é como se fosse um crime perfeito, né? Eles fazem tudo muito bem feitinho, eles têm uma estrutura de tecnologia que criam documentos, eles falsificam documentos, e isso tudo vai levando a pessoa a crer que aquilo efetivamente existe. Isso me fez lembrar que eu também já quase, por pouco, caí num golpe desse. Estava no dia de eu pagar um boleto de uma loja de departamento, e eu falei, gente, cadê esse boleto? Onde eu vou achar esse boleto? E me ligaram. Olá, dona Roberta, com sotaque ainda. Aí eu falei, nossa, da onde? Ele falou, se identificou. Então, ainda bem que vocês me ligaram, porque eu tô procurando o boleto para pagar. E olha isso, eu ainda dei... O insight, eu ainda dei tudo que um golpista precisava. E aí ele falou assim, então tá bom, tô te mandando. Só que na hora, gente, eu comecei a olhar para onde estava indo. E era um nome de uma pessoa física e não o nome de uma pessoa jurídica, né? Uma empresa. E aí eu vi toda a diferença, falei, nossa, gente, eu ainda pedi para o golpista para ele me enviar o boleto, só eu mesmo. Vou ler mais comentários que chegaram aqui pra gente, porque a gente ri agora, mas passar por essa situação, na hora, eu vou te falar, tá? Dá um aperto no peito. Olha, minha mãe já caiu nesse golpe, deixei meu celular para consertar a tela e lá me pediram a senha. Eu passei, mais tarde eles enviaram uma mensagem para minha mãe, pedindo R$300, se passando por mim, falando que era para o celular. Gente, mas que cara de pau, né? Olha só, isso não é um estabelecimento sério nunca, isso tem que ser denunciado. Roberta, meu pai perdeu R$2.000 na sexta passada. O bandido se passou por mim, falando que eu precisava
para trocar meu carro. Outro relato, Roberta, eu e meu filho e a família dele estávamos no aeroporto para viajar. Alguém me mandou mensagem dizendo ser meu filho e me pedindo R$2.000. Meu filho pegou o celular e disse que não sabia que minha mãe tinha outro filho, né? Detalhe, era a foto dele mesmo no perfil. Olha, Roberto está vivo recebendo golpe, está pedindo para pagar alguma conta aqui no Brasil, mas os meus sobrinhos e até mesmo meu filho que moram fora falaram, né? Acho que nunca mais me deixaram cair nisso, não é isso? Acho que é isso. Outro relato, Roberta, boa tarde, minha esposa também caiu no golpe do Pix. Segundo ela, o gerente que entrou em contato pedindo para fazer um Pix para outra conta. E aí, nessa história toda, ela perdeu R$2.000. Gente, as histórias não param de chegar. Tem outra aqui que perdeu, que o filho pediu R$8.800 para pagar um boleto, dizendo que trocou o número. Aí eu desconfiei, eu não mandei não, tá? Outra pessoa falou que caiu no golpe, perdeu R$600. Enfim, e isso vai mudando o comportamento da sociedade, porque se hoje, de fato, um filho pedir um dinheiro para o pai, como é que você fica? Se seu filho, de fato, te pedir dinheiro? Ô, Roberta. Vai ser difícil acreditar, né? Vai ser difícil acreditar. Agora, eu falo assim, é você mesmo? Vem me pedir pessoalmente. Entende? Porque o que eu passei, depois ir atrás das instituições e uma instituição entrar em contato com a outra e demorar 15 dias para responder e depois dar um tchau para mim, então também, eu né? senti inseguro, não tem segurança nesse país. A verdade é essa. Então, o que acontece? Tantos boletos que eu vejo hoje, falso. Por exemplo, eu sou consultor de plano de saúde. O que tem de cliente meu pagando boletos de plano de saúde, depois me ligando, Augusto, eu paguei o boleto, por que a operadora está me cobrando de novo? E a operadora está lá com débito daquele cliente que pagou um boleto que não era da operadora. E detalhe, né? 3 meses atrasado, corre o risco de perder o plano, exatamente, né? Não, 30 dias já está cancelando. 30 dias. 30 dias. O cliente está achando que está pagando o boleto, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro e está perdendo o plano de saúde. Tem cliente aí com 10 anos de plano de saúde que foi cancelado. Entende? E como é que fica o cliente nessa? A operadora não quer saber. Então, esse golpe é um golpe que mexe com a base do ser humano, da pessoa, entende? Então, tinha que ter uma responsabilidade das instituições para que a gente pudesse ter um aparato, né? Ter um aparato para não ocorrer isso. Mas a gente não vê qual o aparato que tem governamental. Como é que a gente identifica? Recebemos um e-mail, a gente olha, aparentemente é tudo perfeito, idêntico, com as mesmas cores, a mesma arte. Como é que a gente identifica, doutor Rafael, que aquele e-mail é falso? Então, geralmente o recomendável, até mesmo com relação a esse critério jurídico, né? O advogado te mandou as custas do seu processo, digamos que o Augusto entrou com o processo, toma aqui as custas para você pagar do seu processo judicial. O ideal é você ir até a fonte da origem daquela cobrança para você identificar a idoneidade dela. Como é que eu digo isso? Eu mesmo recebi o boleto de pagamento de PVA de algum dos meus carros e aí eu olhei, falei, a placa confere, o Renavan confere, o código de barra ali, quando eu coloco, aparece Detran. Será que isso está correto? Você ficou na dúvida? Entre no site do órgão vinculado ou da instituição vinculada, seja um plano de saúde, você vai lá no site do plano de saúde, faça o seu login, você tem o cadastro seu lá perante o plano e extraia diretamente da fonte para você reduzir as chances de risco. Por quê? O que acontece em muitos casos é a utilização de intermediários. Então, digamos, operadora de plano de saúde X. Quando você vai pagar, nem sempre vai aparecer um plano de saúde X, às vezes vai aparecer um intermediário. Seja uma operadora, seja uma intermediadora daquele seguro de saúde. Então, você vai ter que ter mais cautela nessa conferência. É sempre muito bom que você vá à fonte efetiva do pagador, no caso de quem está cobrando, né? Para você verificar se aquilo efetivamente é idôneo ou não. Isso porque, infelizmente, isso só tende a aumentar. Considerando que se o golpista consegue tirar R$1.000, R$5.000, R$10.000 em um golpe que ele pratica, ele consegue um dinheiro muito mais fácil do que via trabalhar no mercado formal. E aí, automaticamente, as pessoas vão se enriquecendo de forma errada. O que o poder público pode fazer é criar legislações que responsabilizem mais tanto as instituições financeiras quanto
os praticantes desse ato delituoso. Porque Monique, com isso a gente diminuiria efetivamente o número de golpes. olha como é que isso vem mudando, né, o comportamento da sociedade, né? Com certeza. E até a forma de pagar também, né? Eu falo que os golpistas, por exemplo, o mês de janeiro, ele é um mês extremamente onde as pessoas estão... Botar as contas em dia. De colocar as contas em dia dos presentes do final de ano, né? Então, dos IPVAs e tantas outras, né, contas aí. Então, eles aproveitam desse momento. Então, o que podemos fazer, né, no sentido psicológico para meio que se proteger, blindar, né? Não tenho 100%, mas um pouco. Consciência financeira. O que eu quero dizer consciência financeira? Separe um dia para que você possa pagar as suas contas com consciência financeira ali, fazendo um por um, olhando o endereço com tempo, porque eles agem exatamente no movimento do automático. Como você falou aquele dia, né, de, eu tô precisando pagar meu boleto e na pressa, essa pressa que é onde eles agem aí. Então... Excelente dica! Consciência financeira. Respire, tire um tempo para fazer isso, para pagar as contas, para ler, para checar para onde está indo o seu dinheiro. Obrigada, Monique, adorei as dicas, tá? Doutor Rafael também, extremamente importante, né? Tudo que explicou aqui pra gente, uma ótima tarde para vocês. E Antônio, obrigada. Obrigado você, Roberto. Mais atenção agora, né? Porque a gente tá junto. Com certeza. Tá certo, a gente ri agora, mas é o que eu falei. Quem passa por essa situação dá um desespero.